Você já sentiu aquele medo paralisante que te impede de dar o próximo passo em direção aos seus sonhos? Aquela sensação que congela seu coração e sussurra que você não é capaz? Hoje, quero compartilhar com você um conhecimento transformador que tem libertado milhares de cristãos das correntes invisíveis do medo. Existe um segredo espiritual poderoso que muitos desconhecem, capaz de transformar completamente sua relação com o medo e desbloquear um potencial que você nem imagina possuir. O que você faria se soubesse que existe um caminho bíblico para superar definitivamente o medo que tem te impedido de avançar? Imagine como seria sua vida se você pudesse enfrentar cada novo desafio com uma confiança inabalável, sabendo que não está sozinho nessa jornada. A verdade é que muitos de nós vivemos muito aquém do que Deus planejou, porque permitimos que o medo determine nossos limites. Você sabia que a frase "não temas" aparece centenas de vezes na Bíblia? Isso não é coincidência. É como se Deus estivesse nos lembrando repetidamente que o medo não deve governar nossas decisões. Mas por quê? Mesmo sabendo disso, continuamos presos nas garras do medo. O que está faltando para transformarmos esse conhecimento em uma força libertadora? Ao longo desta mensagem, vou revelar princípios bíblicos profundos que têm o poder de desarmar o medo em sua vida. Princípios que não são apenas teorias bonitas, mas ferramentas práticas que têm ajudado incontáveis pessoas a darem passos de fé quando tudo parecia impossível. E o mais surpreendente, esses princípios funcionam mesmo quando o medo parece completamente justificável. Você está pronto para descobrir como substituir o medo paralisante por uma coragem sobrenatural que vem diretamente de Deus? Como transformar seus momentos de maior insegurança em oportunidades para testemunhar o poder divino, agindo através de você? Se algo dentro de você está clamando por liberdade do medo que tem limitado seus passos, esta mensagem foi preparada especialmente para você. Prepare seu coração, porque o que compartilharei nos próximos minutos pode ser exatamente o que você precisa para finalmente romper as barreiras do medo e começar a viver a vida abundante que Deus planejou para você desde o princípio. Na Bíblia, encontramos uma verdade transformadora em Isaías 41, versículo 10, onde Deus nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel." Esta passagem não é apenas uma promessa distante, mas um fundamento sólido para nossa vida diária. Quando examinamos o contexto desta passagem, vemos que Deus estava falando a um povo que enfrentava o exílio, a incerteza e o medo do desconhecido. Em meio a circunstâncias que pareciam impossíveis, Deus revelou um princípio eterno. Sua presença é o antídoto para o medo. Pense por um momento. O que significa realmente ter o Criador do universo dizendo "eu sou contigo"? Esta não é uma promessa vazia ou um slogan motivacional passageiro. É a declaração do Deus Todo-Poderoso garantindo sua presença constante em cada batalha que enfrentamos. E quando Deus está presente, o medo perde seu poder sobre nós. Observe como esta passagem não apenas promete a presença de Deus, mas também sua intervenção ativa. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Deus não apenas fica ao nosso lado observando nossas lutas. Ele se envolve ativamente, fortalecendo-nos quando nos sentimos fracos, ajudando-nos quando estamos sobrecarregados e sustentando-nos quando estamos prestes a cair. O primeiro princípio poderoso que podemos extrair deste texto é que o medo não é vencido pela ausência de desafios, mas pela presença de Deus. Muitos de nós esperamos que Deus remova todos os obstáculos do nosso caminho, quando na verdade, Ele quer nos ensinar a caminhar com coragem através deles. Veja o exemplo de Josué, quando ele foi chamado para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Enfrentou um desafio aparentemente impossível. Em Josué capítulo 1, versículos 8 e 9, Deus não removeu os inimigos que ocupavam a terra prometida. Em vez disso, ele repetiu 3 vezes: "Sê forte e corajoso." Deus não eliminou o desafio.
Ele equipou Josué com sua presença e sua palavra para enfrentá-lo. Você já parou para pensar em quantas oportunidades você pode ter perdido por causa do medo? Quantos sonhos ficaram adormecidos porque o medo sussurrou que você não era capaz? Como seria sua vida hoje se você tivesse avançado com coragem em vez de recuar com medo? O segundo princípio que quero compartilhar vem de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, onde lemos: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esta passagem revela algo profundamente significativo. O medo paralisante não vem de Deus. Quando permitimos que o medo controle nossas decisões, estamos operando fora do design divino para nossas vidas. Paulo escreveu estas palavras a Timóteo, um jovem líder que enfrentava desafios intimidadores em seu ministério. Timóteo precisava ser lembrado que o espírito de temor não era parte de sua herança espiritual. Em vez disso, Deus havia equipado-o com 3 recursos poderosos: poder, amor e moderação, ou autodisciplina. Pense nisso como um kit de ferramentas divino para desmantelar o medo. O poder de Deus nos capacita a enfrentar o que não poderíamos enfrentar em nossa própria força. O amor perfeito, como João nos ensina em sua primeira carta, lança fora o medo. A moderação ou autodisciplina nos permite controlar nossos pensamentos e emoções, em vez de sermos controlados por eles. Este princípio nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele, confiando nos recursos que Deus já colocou dentro de nós. Quando olhamos para a vida de Davi, vemos este princípio em ação. Como um jovem pastor, ele enfrentou o gigante Golias enquanto guerreiros experientes tremiam de medo. O que fez a diferença? Davi não negou a realidade do gigante, mas reconheceu uma realidade maior: a presença e o poder de Deus com ele. Sua confiança não estava em suas próprias habilidades, mas no Deus que já o havia livrado das garras do leão e do urso. Você já se perguntou que gigantes em sua vida parecem grandes demais para serem enfrentados? Que áreas de sua vida estão sendo limitadas pelo medo de falhar, de ser rejeitado ou de não ser suficiente? Se estas verdades sobre superação do medo estão falando ao seu coração, deixe seu like e escreva "Vou superar" nos comentários. Aproveite também para se inscrever no canal e não perder outros conteúdos de inspiração que podem transformar sua caminhada com Deus. O que torna estes princípios tão poderosos é que eles não dependem de nossas circunstâncias mudarem. Eles funcionam no meio da tempestade, não apenas quando o céu está limpo. Quando Pedro caminhou sobre as águas em direção a Jesus, as ondas não desapareceram. A tempestade continuou rugindo. O que mudou foi o foco de Pedro, de suas circunstâncias para o Senhor que o chamava. Este é o segredo que muitos cristãos nunca descobrem. A coragem não vem de circunstâncias favoráveis, mas de uma conexão íntima com aquele que controla todas as circunstâncias. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, como Pedro inicialmente fez, podemos fazer o impossível, até mesmo caminhar sobre as águas do medo que ameaçam nos afogar. Mas talvez você esteja pensando: isso soa bonito, mas como faço isso na prática? Como transformo estes princípios bíblicos em realidade em minha vida cotidiana? É exatamente isso que vamos explorar a seguir. Como aplicar estas verdades eternas aos desafios modernos que enfrentamos diariamente. Agora que entendemos os fundamentos bíblicos para vencer o medo, vamos explorar como aplicar esses princípios em situações reais da vida. O conhecimento sem aplicação é como uma semente que nunca é plantada. Possui potencial, mas não produz fruto. Então, como transformamos essas verdades poderosas em ferramentas práticas para nossa jornada diária? O primeiro passo prático para vencer o medo é identificá-lo e confessá-lo honestamente diante de Deus. No Salmo 27, Davi começa reconhecendo sua luta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Esta não é apenas uma declaração de confiança, mas também uma confissão implícita de que o medo estava presente em sua vida. Quando nomeamos nossos medos específicos em oração,
removemos seu poder de operar nas sombras. Pergunte a si mesmo: qual é o medo específico que tem me impedido de avançar? É o medo de fracassar? De ser rejeitado? De não ser suficiente? De perder o controle? Ao identificar claramente o medo, você já está dando o primeiro passo para superá-lo. Como diz o antigo provérbio, conhecer o inimigo é metade da batalha. Após identificar seu medo, o próximo passo é confrontá-lo com a verdade da palavra de Deus. Isto não é apenas um exercício mental, é uma prática espiritual poderosa. Quando pensamentos de medo surgem, responda imediatamente com promessas bíblicas. Por exemplo, quando o medo sussurra "você vai falhar", responda com Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma estratégia prática é criar o que chamo de arsenal anti-medo. Uma coleção personalizada de versículos bíblicos que falam diretamente aos seus medos específicos. Escreva-os em cartões, salve-os no celular ou memorize-os. Quando o medo atacar, você terá armas espirituais prontas para o combate. Imagine se, a cada pensamento de medo, você respondesse imediatamente com uma promessa de Deus. Como isso transformaria sua experiência diária? Como mudaria suas decisões e ações? O terceiro passo prático é cultivar disciplinas espirituais que fortalecem sua fé. O medo prospera em terreno de fé enfraquecida. A oração regular, a meditação na palavra e a gratidão são práticas que fortalecem nossa conexão com Deus e, consequentemente, diminuem o poder do medo em nossas vidas. A oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvir sua voz, de conforto e direção. Quando oramos sobre nossos medos, transferimos o peso deles para os ombros de alguém infinitamente mais capaz de carregá-los. Como nos ensina 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A meditação na palavra de Deus ancora nossa mente na verdade quando as ondas do medo tentam nos desestabilizar. Não é suficiente ler a Bíblia superficialmente. Precisamos permitir que ela penetre profundamente em nosso ser. Quando meditamos nas promessas de Deus, elas se tornam parte de nosso diálogo interno, substituindo gradualmente as vozes do medo. A gratidão é uma prática poderosa que desloca nosso foco do que tememos para o que já recebemos. Quando começamos a enumerar as bênçãos de Deus em nossa vida, criamos um contrapeso para o medo. É difícil permanecer dominado pelo medo quando estamos ativamente reconhecendo a fidelidade de Deus em nossa história. Você já experimentou o poder transformador da gratidão em momentos de medo? Como seria dedicar 5 minutos diários para agradecer a Deus, especialmente quando o medo bate à porta? O quarto passo prático é buscar comunidade e apoio. Deus nunca pretendeu que enfrentássemos nossos medos sozinhos. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, lemos: "É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se." Compartilhar seus medos com irmãos de confiança não apenas alivia o fardo, mas também traz novas perspectivas e encorajamento. Muitas vezes, outros podem ver com clareza o que o medo obscurece, em nossa própria visão. Além disso, há um poder especial na oração intercessora, quando outros se unem a nós em oração contra nossos medos. Considere formar um pequeno grupo de apoio com amigos cristãos, onde vocês possam compartilhar abertamente suas lutas com o medo e orar uns pelos outros. Esta prática não apenas fortalece você, mas também permite que você seja um instrumento de Deus na vida de outros. Um quinto passo prático é dar pequenos passos de fé, mesmo sentindo medo. Muitos esperam que o medo desapareça completamente antes de agir. Mas a verdade é que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Cada pequeno passo de fé fortalece nossa confiança em Deus e enfraquece o poder do medo. Pense em uma área onde o medo tem te impedido de avançar.
Qual seria um pequeno passo que você poderia dar hoje, mesmo com medo? Talvez seja fazer aquela ligação que você tem evitado, iniciar aquele projeto que parece intimidador, ou ter aquela conversa difícil que você tem adiado. Lembre-se de que Deus não espera que você dê passos gigantes de uma só vez. Ele honra cada pequeno passo de obediência. Como o maná no deserto, que era coletado diariamente pelos israelitas, a coragem muitas vezes vem em porções diárias, suficiente para o desafio de hoje. Um exemplo inspirador disso é a história de Gideão. Quando Deus o chamou para liderar Israel contra os midianitas, Gideão estava literalmente se escondendo por causa do medo. Deus não o repreendeu por seu medo, mas gradualmente construiu sua confiança através de pequenos passos de obediência. Cada passo preparou Gideão para o próximo, até que ele estivesse pronto para liderar um exército. Da mesma forma, Deus não espera que você supere instantaneamente todos os seus medos. Ele caminha pacientemente com você, fortalecendo sua fé a cada pequeno passo de obediência. E cada vitória, por menor que seja, é uma prova da fidelidade de Deus que você pode lembrar na próxima batalha contra o medo. Você está pronto para dar um pequeno passo hoje, mesmo sentindo medo? Que área de sua vida poderia ser transformada se você começasse a aplicar estes princípios práticos? Se você está sendo abençoado por esta mensagem sobre vencer o medo, demonstre isso deixando seu like e compartilhando nos comentários qual destes passos práticos mais falou ao seu coração. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para receber regularmente conteúdos que fortalecerão sua fé e o ajudarão a viver a vida abundante que Deus planejou para você. Agora quero te convidar a um momento de reflexão mais profunda. Pense nas áreas da sua vida onde o medo tem sido uma barreira. Talvez seja no âmbito profissional, onde você hesita em buscar aquela promoção ou iniciar aquele negócio que Deus colocou em seu coração. Ou talvez seja no ministério, onde você sente o chamado para servir de uma forma específica, mas recua diante do medo do fracasso ou da crítica. Ou ainda nos relacionamentos, onde o medo da rejeição te impede de ser autêntico e vulnerável. Permita-se reconhecer esses medos com honestidade diante de Deus. Não há vergonha em admitir que sentimos medo. A vergonha está em permitir que Ele determine nossos limites, como nos ensina o Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Note que Davi não diz que nunca sentiu medo. Ele buscou libertação dos seus temores. Você já parou para considerar quantas bênçãos podem estar aguardando do outro lado do seu medo? Quantas almas poderiam ser tocadas se você desse aquele passo de fé? Quanto crescimento pessoal e espiritual você poderia experimentar se avançasse mesmo sentindo medo? Vamos juntos fazer uma oração, pedindo a Deus coragem e força para enfrentar os medos que têm limitado nossa vida. Pai Celestial, venho diante de Ti reconhecendo que muitas vezes tenho permitido que o medo determine meus limites. Hoje, confesso minha necessidade da Tua coragem sobrenatural. Como nos lembras em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Tu não nos deste um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, peço que fortaleças meu coração para enfrentar cada medo que tem me impedido de avançar. Quando o medo de fracassar me paralisar, lembra-me que Tu és minha força. Quando o medo da rejeição me fizer recuar, ajuda-me a lembrar que sou aceito e amado por Ti. Quando o medo do desconhecido me fizer hesitar, renova minha confiança em Tua soberania e bondade. Assim como estiveste com Josué, com Davi, com Esther e com tantos outros que enfrentaram situações intimidadoras, sei que estás comigo. Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, em quem confio. Ajuda-me a fixar meus olhos não nas circunstâncias que me causam temor, mas em Ti, a fonte da minha coragem. Dá-me força, Senhor, para enfrentar meus próprios erros e limitações. Inspira-me a coragem de reconhecê-los, de aprender com eles e de seguir adiante. Como o apóstolo Paulo, quero poder dizer que prossigo para o alvo, deixando para trás o que já passou.
Senhor, capacita-me a ser um instrumento de coragem para outros que também lutam contra o medo. Que eu possa compartilhar não apenas em palavras, mas através do meu exemplo, como a fé em Ti é o antídoto para o medo que paralisa. Em nome de Jesus, que enfrentou o maior dos medos por amor a mim, eu oro. Amém. Esta oração não é apenas palavras. É um compromisso de fé, uma declaração de que escolhemos confiar em Deus acima dos nossos medos. E quando fazemos essa escolha, algo extraordinário acontece. Começamos a experimentar aquela paz que excede todo o entendimento, como nos promete Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Lembre-se de que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Para nós cristãos, esse algo é nossa obediência a Deus e o cumprimento do propósito que Ele tem para nossas vidas. Pense em Moisés, que inicialmente resistiu ao chamado de Deus por causa de suas inseguranças. Ele se sentia inadequado, incapaz de falar bem, despreparado para a missão. Mas Deus não removeu o desafio. Ele prometeu estar com Moisés. E essa presença foi suficiente para que Moisés eventualmente liderasse uma nação inteira para a liberdade. O mesmo Deus que esteve com Moisés está com você hoje. O mesmo poder que capacitou Davi a enfrentar Golias está disponível para você. A mesma graça que sustentou Paulo através de perseguições, prisões e naufrágio está ao seu alcance. Se esta palavra sobre superação tocou seu coração e você ainda não interagiu, deixe seu like agora mesmo e escreva "Vou vencer com Deus" nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para receber diariamente mensagens que renovarão sua força. Quero que você saiba que o processo de superar o medo não é instantâneo. É uma jornada. Haverá dias em que você se sentirá corajoso e outros em que o medo parecerá dominante. Nesses momentos, lembre-se de que a perseverança na fé não é apenas uma virtude, mas uma necessidade. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil desanimar e pensar em desistir. No entanto, é nesses momentos que precisamos confiar em Deus e lembrar que Ele está conosco em todas as circunstâncias. A perseverança é como uma chama que arde em nosso coração, nos impulsionando a continuar lutando, mesmo quando tudo parece impossível. É a certeza de que no Senhor nosso trabalho não será em vão, como nos lembra 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ao enfrentarmos nossos medos com fé, não estamos apenas superando obstáculos, estamos crescendo espiritualmente, desenvolvendo um caráter mais semelhante ao de Cristo e nos preparando para desafios ainda maiores que Deus confiará a nós no futuro. Chegamos ao momento de decisão. Tudo o que compartilhamos até aqui sobre vencer o medo tem um único propósito: impulsionar você a dar o próximo passo em direção aos seus sonhos, confiando no poder de Deus. Lembre-se dos princípios poderosos que descobrimos juntos. O medo não é vencido pela ausência de desafios, mas pela presença de Deus. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Quando você se sentir paralisado pelo medo, volte a estes princípios. Identifique o medo específico, confronte-o com a verdade da palavra, cultive disciplinas espirituais que fortaleçam sua fé, busque apoio na comunidade e dê pequenos passos de fé mesmo sentindo medo. A combinação destas práticas criará em você uma nova mentalidade. A mentalidade de um vencedor que confia mais em Deus do que teme as circunstâncias. O momento para começar é agora. Não espere até se sentir completamente pronto ou até que o medo desapareça. Como vimos nos exemplos bíblicos de Moisés, Davi, Josué e tantos outros, Deus não remove o desafio. Ele nos capacita para enfrentá-lo. E quando damos aquele primeiro passo de fé, mesmo com as pernas tremendo, descobrimos que Ele está lá, sustentando-nos com sua mão direita fiel. Que desafio você enfrentará esta semana com uma nova coragem? Que sonho você ressuscitará sabendo que não está sozinho nesta jornada? Que conversa difícil você terá
confiando que Deus lhe dará as palavras certas? Que passo de fé você dará, mesmo sentindo medo? Lembre-se, não temas, porque eu sou contigo. Esta não é apenas uma promessa bonita, é a realidade para cada filho de Deus que escolhe confiar. O medo pode bater à sua porta, mas você decide se o convida para entrar ou se responde com fé. Fortaleça sua determinação deixando seu like, comentando qual princípio mais tocou seu coração e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora que pode transformar sua caminhada com Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra o medo. Sua atitude pode ser um instrumento que Deus usará para trazer libertação à vida dessa pessoa. Que o Senhor fortaleça seu coração, encha-o de coragem sobrenatural e o capacite a avançar mesmo quando o medo tentar paralisá-lo. Que você experimente a verdade de que, com Deus ao seu lado, não há limite para o que pode conquistar. Você foi criado para vencer,